maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso para desfrutarmos juntos de um tempo de paz e bênçãos, um tempo de comunhão e edificação espiritual. Tem início o culto do Senhor e é no mover do Espírito Santo e em nome de Jesus que tomamos parte nesta Santa Assembleia. Neste que é o 22º domingo do tempo litúrgico chamado comum. Porém, um domingo muito especial que dá abertura ao mês de celebrações do 110º aniversário desta nossa Igreja Presbiteriana de Copacabana, que foi plantada pelo Senhor Jesus aqui neste lugar e organizada no dia 21 de setembro de 1913. Abriu as suas portas e assim elas permaneceram até hoje e permanecerão com a graça do bom Deus até o dia da vinda do Senhor, como um farol aceso em meio às trevas deste mundo para a proclamação do Evangelho, a glória do Todo-Poderoso e a salvação de muitos. E é neste espírito festivo, de alegria, que tributamos adoração e louvor ao Deus uno e trino. Culto à Trindade é o título do cântico de número 4 do Inário Novo Cântico. E nós vamos entoá-lo juntos, dirigidos pela maestrina Helen Hines e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Convido você a fechar os seus olhos e nesse espírito de adoração e louvor a Deus nós elevamos os corações ao alto e falamos com o Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, aqui estamos nós, eivados de alegria, com corações jubilosos, tomando parte no culto que é teu e neste ambiente festivo, deste mês celebrativo.
mês de aniversário, mês de alegria e gratidão. Senhor Deus, és o nosso Salvador bendito e tens estado conosco ao longo de toda a jornada de nossas vidas. Assim se dá com toda a história desta comunidade de fé. E neste tempo em que trazemos à memória os teus feitos portentosos, os teus atos de justiça manifestos neste lugar, nossos corações transbordam de gratidão e fazem-nos carregar nos lábios palavras que exaltam a tua grandeza, que cantam as maravilhas do teu agir, que falam da tua providência, pois és verdadeiramente o Deus amor, cujos cuidados para conosco jamais cessam. Tuas misericórdias não têm fim. Adoramos-te e louvamos-te, ó Senhor. Bendizemos-te e exaltamos, ó Deus bendito, e tudo isto fazendo no nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado e unigênito, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nesse espírito de adoração, eu lhe convido a louvar a Deus através das vozes do coro A Ideia Moraes, cantando Glorificação de Wolfgang Amadeus Mozart. Se você tem uma Bíblia consigo, eu convido você a abri-la comigo nesta hora e nós estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. E vamos fazer a leitura apontada pelo Lecionário Cristão para este 22º domingo do tempo litúrgico chamado comum, o Salmo de número 26. Encontre na sua Bíblia, no livro dos Salmos, o Salmo de número 26, Salmo de Davi. Faremos a sua leitura completa. Leiamos esta palavra que diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar.
para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Inspirados pela súplica proferida pelo salmista e comunicada a nós por meio da Escritura, é que nos preparamos para um tempo de contrição e recolhimento, um tempo em que nos colocaremos a sós com Deus por alguns instantes, a fim de conversarmos com Ele no íntimo dos nossos corações. É em meio ao silêncio que faremos a Ele a confissão de nossas faltas e receberemos de suas dadivosas mãos o renovo que vem com a sua graça e o seu perdão. Apresentaremos também a Ele motivos de súplica e intercessão, lembrando-nos de nossas lutas, mas também daquelas que têm sido travadas pelos nossos queridos. E tudo isto fazemos na certeza de que Deus ouve a nossa voz e dá resposta ao nosso clamor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, é com gratidão que nos volvemos a Ti, na certeza do Teu perdão que se renova sobre nós e de todas as demais bênçãos que o acompanham. Te bendizemos, pois sabemos que tens sido conosco e que jamais nos deixarás, pois és fiel. Suplicamos-te, Senhor, que estendas o Teu favor, todavia, aos nossos queridos, familiares, amigos, companheiros de caminhada, tantos quantos nos são caros ao coração, e que neste momento, em pensamento, elevamos a Ti em oração. Dispensa sobre todos o Teu favor, e nós muito nos alegraremos em Ti e Te bendiremos, não somente com palavras, mas com a dedicação de nossas próprias vidas no Teu altar, para a glória de Ti mesmo e a bênção do reino que é Teu. Assim, confiamos a Ti a nossa oração, fazendo-o no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho bendito. Amém. Ainda neste espírito suplicante é que tomamos parte no canto do coro Aidéia Moraes, fazendo da letra do cântico parte das nossas preces ao Senhor. Coragem dá-me, ó Deus, é a petição nas vozes do coro Aidéia Moraes, obra do compositor alemão Johann Sebastian Bach. Ouçamos o coral em espírito de oração.
É maravilhoso saber que nós temos o privilégio de ser povo de Deus, de sermos ovelhas de seu pastoreio. E para nós, nos envolver com as causas dele, mexe conosco, nos faz bem. E trazer dízimos e ofertas ao gasofilácio, para nós, é esse momento de alegria e de gratidão, onde nós nos colocamos completamente dispostos a participar do reino de Deus. Eu sei que você ama a Deus. E você pode fazer isso, os dados estão aí na sua tela. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência ou o seu Pix, de forma segura e tranquila. Afinal de contas, é maravilhoso poder dizimar e ofertar na casa do Senhor. Vamos orar a Deus, vamos consagrar dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Feche os olhos, falemos com Deus. Senhor, quão maravilhoso é saber que o Senhor cuida de nós. Quão maravilhoso é, Pai, saber que nada escapa ao teu controle. Desejamos, ó Pai, nos dedicar completamente a Ti. Tudo o que temos, tudo o que somos, as nossas capacidades, os nossos recursos. Pois para nós, viver para Ti é a razão da nossa existência. E nós queremos Te agradecer porque nada tem nos faltado. O Senhor tem sido conosco em todo o tempo. E podemos dizer, ó Pai, com alegria no coração, que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso, Senhor, trazemos a Ti dízimos e ofertas, e as consagramos a Ti, juntamente com os dizimistas e ofertantes. Continua, Pai, a sustentar os Teus filhos. Continua, Senhor, a ser ao nosso lado, a caminhar conosco em todo o tempo. É a nossa oração com o coração cheio de gratidão. Felizes, ó Pai, por podermos ser participantes do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Tempo de aniversário, tempo de festa, ensejo para recebermos gente querida que vem somar-se à nossa celebração e tomar parte conosco em nossa alegria. Hoje temos a satisfação de acolher como pregador especialmente convidado para esta celebração o seminarista Maurício Buracesca. Ele que é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje em disponibilidade, atuando como candidato ao Sagrado Ministério na esfera do histórico presbitério do Rio de Janeiro. Ele que está no último ano do curso de bacharelado em teologia oferecido pelo nosso seminário, o Seminário Teológico Presbiteriano Simonton, já em fase de defesa de sua monografia e de conclusão de curso, e que presentemente, sob a orientação da Comissão Executiva do Presbitério do Rio de Janeiro e debaixo da tutela do ministro reverendo Cid Pereira Caldas, tem atuado junto à Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, desenvolvendo ali um profícuo esforço de revitalização daquela igreja e daquela comunidade. É um companheiro querido de caminhada, de quem gosto demais. Tive a oportunidade de ser professor de sua turma no seminário e ainda de acolhê-lo como meu orientando em desenvolvimento de sua monografia. E hoje o recebemos como pregador, certos de que goza também de muito carinho no seio de nossa comunidade de fé, que deveras se alegra com a oportunidade de ouvi-lo uma vez mais. Desde já, nós ensejamos sobre o mesmo as mais ricas bênçãos divinas, rogando ao Todo-Poderoso que renove suas graças sobre o querido candidato e sua caminhada, sobre sua família e sobre a igreja onde hoje tem atuado. Ouçamo-lo, pois por certo nos fala da parte do Senhor. Igreja Presbiteriana de Copacabana, é com muita alegria que estou aqui recebendo o convite do reverendo Mirabô para estar com vocês num momento de festa, momento festivo e de muita alegria. 110 anos não é todo o dia ou todo ano que se comemora. Assim estou aqui
também representando a Igreja Presbiteriana do Rio Comprido, igreja irmã, que muito tem recebido bênçãos desta comunidade de fé. E assim nós queremos desejar à Igreja de Copacabana muitas felicidades e que Deus continue usando essa igreja para ser bênção aqui na cidade, no nosso presbitério e no nosso Brasil. Que Deus assim abençoe esta igreja. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto bíblico que servirá de base para a nossa reflexão nesta manhã. Vamos fazer a leitura no livro de Salmos e vamos ler o Salmo de número 126. Assim te convido mais uma vez, pegue a sua Bíblia. O livro de Salmos está no meio da Bíblia, bem no meio da Bíblia. Se você já tem habilidade, abra no meio da Bíblia que você vai encontrar os Salmos. E este Salmo, ele faz parte daquilo que nós chamamos de salmos de romaria, salmos de escadaria ou salmos de degraus também conhecido. E convido você assim então para ler comigo este texto bíblico, Palavra de Deus, para a nossa reflexão nesta manhã. Assim nos diz o texto bíblico. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo 126 é um cântico comunitário de confiança que habilmente se emprega metáforas para proclamar Deus como aquele que traz alegria no lugar da tristeza, riso no lugar de lágrimas e também o bem no lugar do mal. É a história de um grupo de pessoas relembrando um momento de grande alegria e esperando por ele novamente. O Senhor, assim, toma seu povo, mas o seu povo, ao chegar no local, ele encontra o local da sua chegada um pouco diferente de como era. E assim espera que a bênção do Senhor mais uma vez chegue sobre ele. Esse povo aguardava novamente uma restauração da parte do Senhor. Eles estão procurando uma grande reviravolta, uma grande restauração. Se você já experimentou, meu irmão, minha irmã, uma grande perda, conhece a dor e o vazio duradouro que o seguem. Mas também há momentos em que Deus o surpreende, nos surpreende com bênçãos inesperadas. E elas podem vir depois de um momento sombrio na nossa caminhada, na nossa vida de fé. O Salmo 126 se baseia nestas emoções. Começa como um salmo de ações de graças, mas depois você percebe que é uma espécie de lamento esperançoso. É um salmo sobre agradecer a Deus pelos milagres do passado e invocá-lo com esperança para atender às necessidades do presente. Assim, o salmo nos convida a pensar, a refletir que o nosso Deus é o Deus de ontem, mas também é o Deus de hoje. É o Deus que nos atendeu ontem e é o Deus que está disposto a nos atender hoje. É o Deus que foi adorado ontem e merece ser adorado hoje. Alguns estudiosos associam esse salmo ao livramento repentino de Jerusalém ao cerco assírio durante o reinado de Ezequias.
No entanto, outros estudiosos bíblicos também encontram aplicação ao descrever os judeus retornando do exílio da Babilônia. Ciro publicou o seu decreto no ano de 537 a.C., fato profetizado por Isaías, e você vai encontrar isso no livro de Isaías, lá no capítulo 44, capítulo 45. Esse mesmo profeta pronunciou a alegria do povo por ocasião da libertação e deu testemunho desse acontecimento a outras gerações. Se você buscar no livro de Isaías, com o tempo, quando você estiver meditando nas suas meditações diárias, durante a semana, você pode encontrar as profecias sobre esse tempo. Porém, de volta à sua terra, a alegria dos exilados começou a desaparecer, pois nem sempre as coisas são fáceis. Quando estamos recomeçando depois de um tempo de disciplina, por vezes é preciso recomeçar, refazer, reconstruir. Precisamos entender que o Senhor nos auxilia e nos dá ânimo. O Senhor nos anima nos momentos que nós precisamos fazer e reconstruir as nossas tendas. Alguns pontos eu gostaria de destacar com relação a este texto aqui que nós lemos. Em primeiro lugar, vamos ver no versículo de número 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor? É importante nós lembrarmos sempre na nossa caminhada de fé, que é o Senhor que restaura, é o Senhor que salva, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que nos põe em pé, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha a porta, é o Senhor que nos dá esperança. A nossa esperança não pode estar alicerçada em outra coisa a não ser no Senhor. É nele que repousa toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, todo o nosso ser. É o Senhor. Aqui o povo reconhece que é o Senhor que está por trás de toda a situação que ele se encontra ali. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Assim, os nossos olhos também, na nossa circunstância de vida, não podem deixar se afastar essa percepção bíblica de que é o Senhor que está aqui. Assim é o Senhor que sustentou esta igreja nesses 110 anos de caminhada. É o Senhor que começou a obra lá atrás, é o Senhor que trouxe pastores, é o Senhor que trouxe ministros, é o Senhor que trouxe música, é o Senhor que trouxe alegria, é o Senhor que trouxe tudo a essa igreja. É o Senhor que sustém essa igreja, é o Senhor que dá esperança a ela de continuar sendo luz nessa cidade. Ah, se não fora o Senhor, assim como fala o Salmo de número 127, se não fora o Senhor, com certeza, se não fosse a bondosa mão dele, a misericórdia dele, a igreja de Copacabana não chegaria aqui. Então, por isso, nós somos gratos a ele, porque ele está à frente deste trabalho. Assim, é o Senhor que salva, é o Senhor que restaura, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que reconstrói, é o Senhor que anima, que põe em pé o cansado. Não foi a coragem de Ciro, mas o poder do Senhor. Não foi a sua política, mas a sabedoria de Deus que, derrotando os inimigos, deu a Ciro a vitória e colocou em seu coração o desejo de libertar o seu povo, pois ele segura a mão dos seus enviados. Estávamos como quem sonha. Assim se encontrou o povo, pois foi uma libertação inesperada. E assim Deus também atua muitas vezes na nossa vida, na nossa realidade. Por vezes nós sonhamos com algo, esperamos algo do Senhor. E tem irmãos que eu conheço, que têm esperado por anos uma bênção na família, uma bênção na saúde, a bênção de conquistar algo. Anos e anos esperando. E quando
menos se apercebe, a bênção do Senhor chega, inesperadamente, sem avisar. E assim o povo estava naquele estado de meio dormindo, meio acordado, não conseguindo entender ainda o que estava acontecendo, mas era a bênção do Senhor que chegou e o povo estava liberto, poderia voltar a Sião e recomeçar a sua caminhada diante do Senhor. A bondosa mão de Deus assim o fez, inesperadamente. Isso continua até nos dias de hoje. O Senhor pode sim, inesperadamente, trazer bênção à sua vida. Como ponto 2, meu irmão, eu gostaria de olhar para o versículo 2. Riso e alegria são o resultado daqueles que são atingidos pela bênção do Senhor. Quando a bênção nos vem, quando a bênção do Senhor chega até a sua casa, chega até o seu casamento, chega até os seus negócios, chega até a sua saúde, é normal eu e você nos alegrarmos, pois a bênção do Senhor traz alegria sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade cotidiana, sobre a nossa vida ordinária. A bênção do Senhor nos faz muito, muito felizes. Nos faz tão felizes que aquelas pessoas do lado de fora da nossa realidade pessoal, elas começam a notar: peraí, está acontecendo alguma coisa diferente com aquele irmão, com aquela irmã? O que é isso? O texto bíblico nos fala que entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Veja, a bênção do Senhor, ela é visível àqueles que estão de fora. Assim, muitas vezes, na nossa realidade, a bênção do Senhor se torna visível àqueles que nos cercam, a pessoas que trabalham conosco, a pessoas que estudam conosco, a pessoas que estão ao nosso derredor. Muitos veem a alegria que Deus colocou na sua vida e no seu coração, e isso glorifica o nome de Deus. Quando você, meu irmão e minha irmã, reconhece que tudo vem do Senhor, o nome do Senhor é glorificado. A alegria na bênção do Senhor é vista por muitos. Como terceira característica que nós podemos extrair princípios desse texto, no versículo de número 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Este versículo, meu irmão, é o centro principal dessa leitura. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles. E com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida. Eu sei com certeza que grandes coisas tem feito o Senhor nesta igreja. Grandes coisas o Senhor tem realizado através dos seus servos ao longo de 110 anos aqui nessa igreja. Grandes coisas o Senhor faz hoje, quando usa esta igreja para abençoar a nossa cidade, o bairro onde ela está, pessoas que aqui vêm e pessoas que hoje estão, sei lá onde no mundo, mas ouvindo a palavra de Deus através daquilo que esta igreja se propõe a fazer. Grandes coisas o Senhor faz, usando esta igreja como instrumento de bênção no seu reino. O Senhor é grande e faz grandes coisas na existência humana. Como é bom entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, confiarmos nele, sabermos que é ele que conduz a história do seu povo, é ele que nos conduz como igreja, é ele que sustenta essa igreja, é ele que leva a sua palavra através dos meios que essa igreja empreende. Como é bênção pertencer a este povo. Isso nos enche o coração de alegria. Eu, meu irmão, estou muito feliz de estar aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana, comemorando com vocês 110 anos. 110 anos de coisas que Deus tem feito através do ministério desta igreja. Em quarto lugar, meu irmão, minha irmã,
O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é um Deus restaurador. O povo que chegou ali em Sião encontrou a sua cidade em ruínas. E a gente pode ver essa história quando nós lemos Neemias, Esdras. O povo vindo da Babilônia chegou ali e as coisas não estavam bem. Precisava trabalho ser feito. Precisava muita coisa acontecer para que a realidade das circunstâncias da cidade pudessem ser restauradas, para que pudesse ver uma normalidade da vida. Muito trabalho devia ser feito, muitas coisas precisavam acontecer, mas o povo de Deus reconhece que é o Senhor que restaura. Claro, Deus restaura usando os seus meios. Deus usa a própria igreja, Deus usa esta igreja para trabalhar na obra, na sua restauração, em tudo aquilo que é preciso para o reino de Deus. Deus usa servos e servas. E nesse momento histórico também, aqui da nossa realidade contemporânea, há coisas a se fazer na igreja, há coisas a fazer, há trabalhos a fazer. A pregação do evangelho precisa avançar, coisas necessitam ser feitas. E quem Deus vai usar? Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a sua vida. Deus nos usa como instrumentos nas suas mãos. Mas é Ele, ao final de tudo, é que restaura todas as coisas. Uma oração para que a sua libertação fosse concluída. É assim que esse versículo bíblico é entendido como uma oração. Ao chegar a Sião, muita coisa precisava ainda ser feita e ainda há trabalho a fazer. Aqueles que retornaram à sua própria terra, que eles poderiam ali, viram ali muitas coisas que necessitavam, cargas precisavam ser levadas, coisas precisavam ser restauradas, e eles assim entenderam que precisariam trabalhar. O Senhor faz, usando assim os seus meios próprios. Eu e você somos um deles. Precisamos também colocar a nossa vida, o nosso querer, a serviço do Senhor. Não é preciso somente enxergar que tem coisas para fazer. Precisamos querer fazer. Que Deus assim desperte no nosso coração, no nosso entendimento, dentro das áreas em que Deus pode nos atuar, pode usar para atuar. Que nós precisamos estar dispostos a fazer pelo Senhor. A restauração do Senhor, ela vem e Deus usa seus meios para ela. No versículo de número 5, meu amado irmão, nos diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Há lágrimas, meus amados irmãos, há lágrimas que precisam ser muitas vezes deixadas vir às faces da nossa realidade. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, Deus usa as lágrimas de irmãos e irmãs para que as sementes do Evangelho sejam irrigadas. Meu irmão, minha irmã, eu conheço muita gente que nessa caminhada de fé tem chorado. Mas nós precisamos entender que nenhuma lágrima sequer será desperdiçada pelo Senhor. O próprio Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas elas serão tomadas pelo Senhor. E o Senhor não desperdiça nenhuma delas quando elas servem para a glória do Senhor e o avanço do seu reino. Meu irmão, tem vezes na vida que o sofrimento nos vem, tem vezes na vida que nós nos sentimos abatidos, tem vezes na vida em que precisamos chorar. O choro faz parte da nossa realidade.
nós não devemos abandonar esta experiência. Pelo contrário, devemos muitas vezes ter no choro um momento de comunhão com Deus. C.S. Lewis é um autor que eu gosto muito. E em um dos seus livros, ele dá um conselho até difícil de ser entendido, mas ele diz que aquele que nunca passou pela dor deve orar a Deus para que tenha essa experiência. Porque a experiência da dor, a experiência do sofrimento, Deus usa na sua sabedoria para moldar o nosso ser, o nosso coração, o nosso intelecto. Meu irmão e minha irmã, vales e rios chegam à vida de todos e nós precisamos transpassá-los. Mas é importante saber que o nosso Deus, Ele nunca solta da nossa mão. E Ele nos conduz nos momentos difíceis, nos momentos escuros, em rios caudalosos. É o Senhor que está nos dirigindo. E é importante nós atravessarmos esses momentos. E se neles as lágrimas nos vêm, choremos, mas na esperança de que é o Senhor que está conosco, tratando de nós e moldando o nosso ser. Aqueles assim que semeiam chorando, eles voltarão com júbilo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que o choro é importante, mas ele não dura para sempre. Ele é momentâneo, é um processo, é um tempo, nada é eterno. O choro não é eterno, o sofrimento não é eterno. Haverá um fim, haverá um ponto final. O Senhor nos conduz até um certo ponto, quando Ele diz, agora deu, agora chega, agora você vai se alegrar, agora você vai poder se jubilar. Versículo de número 6 diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A semeadura resulta em colheita. Não há choro que dure eternamente, não há sofrimento que não acabe, não há noite que não chegue ao fim, não há inverno, por mais frio que seja, que um dia ele não venha a acabar. Assim, eu gostaria que nós pensássemos em algumas coisas para aplicar a nossa realidade, aplicar a nossa vida. A primeira de todas elas é que nós jamais podemos esquecer de que é o Senhor que salva. E Ele fez isso de uma forma sublime em Cristo Jesus. Quando o Senhor naquela cruz esteve ali, Ele derramou o seu sangue por mim, por você. E eu e você cremos nessa salvação que vem de Cristo Jesus com todas as nossas forças. Sempre foi o Senhor que esteve à frente da salvação do seu povo. Sempre foi o Senhor. Tanto lá atrás no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, e como hoje é o Senhor quem salva. As bênçãos do Senhor, elas também podem chegar para nós de forma inesperada. A qualquer momento, sem você esperar, a bênção e a mão de Deus podem chegar a você. A qualquer momento, o Senhor pode te abençoar. A graça de Deus produz na minha vida e na sua alegria. Devemos nos alegrar no Senhor. Precisamos nos alegrar do Senhor, porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração, tem trabalhado na nossa existência, tem trabalhado na nossa igreja. Precisamos nos alegrar no Senhor. Deus completará a sua obra em nós.
A sua obra de restauração não ficará pela metade. Estamos num processo. E esse processo em Cristo Jesus será totalmente consumado. Nós chegaremos na presença do Senhor com a graça de Deus. Lágrimas fazem parte desta caminhada de fé. Se hoje você chora, meu irmão e minha irmã, saiba que o choro, ele vai durar por um momento. Mas o Senhor está pronto para enxugar toda e qualquer lágrima dos seus olhos. Esse choro não durará para sempre. Por fim, Deus nos encherá da sua alegria. Porque a palavra de Deus, ela nos revela que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Que Deus assim, meu irmão e minha irmã, te abençoe. Abençoe a igreja aqui em Copacabana, pelos seus 110 anos de vida. Que a bênção do Senhor continue sobre essa casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. É nosso costume, por ocasião do aniversário de nossa igreja, recebermos pregadores convidados que tomam parte conosco nas celebrações. E também contamos sempre com as orações destes em favor de nossa comunidade de fé, agradecendo pelas bênçãos colhidas até aqui e rogando o renovo do favor divino para os anos que virão. E é neste sentido que, nesta hora, somos dirigidos a Deus uma vez mais em oração e fazendo na voz do nosso pregador, o candidato Maurício Buracesca. Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Somos muito gratos a Ti, Senhor, por tantos anos, 110 anos, Senhor, das Tuas bênçãos aqui, Senhor, neste local, Igreja Presbiteriana de Copacabana. Senhor, se não fosse a Tua mão, Senhor, agindo nesse tempo todo, até aqui nós não teríamos chegado. Mas, Senhor, como a Tua bondade e a Tua misericórdia se renovam a cada dia, a cada manhã. Continua, Senhor, estendendo as Tuas bênçãos sobre essa comunidade de fé. Que esta igreja, Senhor, continue sendo bênção para este bairro, para esta cidade e para esta nação. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador, é que nós pedimos que o Senhor continue usando a Igreja Presbiteriana de Copacabana como luz, como sal para esta nação. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Certos de que o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tem sido conosco e renova sobre nós o seu favor, nós bendizemos e exaltamos seu santo nome. Trindade adorada é o cântico de número 5 do Inário Novo Cântico. Nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. E também nos cultos presenciais deste domingo estaremos recebendo pregadores especialmente convidados que iluminam as nossas vidas com a palavra que trazem da parte do bom Deus e alegram a nossa celebração com sua presença, dividindo conosco este tempo festivo. No culto matutino presencial das 10h30, vamos receber o reverendo Sandro Moreira de Matos. Ele que é
presidente do Sínodo da Baixada Fluminense. É o muito digno capelão do Instituto Presbiteriano Mackenzie, aqui no Rio de Janeiro. É o presidente da Junta Regional de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Jurete, Rio de Janeiro. E ainda o ministro responsável pelo projeto de plantação da Igreja Presbiteriana de Itaipava. A tudo isso se soma o fato de ser um querido companheiro de caminhada, por quem nutrimos grande estima e temos imensa satisfação em acolhê-lo junto à nossa igreja, onde já esteve em outras oportunidades e, por certo, marcou de forma muito positiva o coração de todos. Na celebração vespertina, no culto presencial das 18 horas, teremos ainda a alegria de receber o seminarista Lucas Feitosa Bezerra, ele que é membro da Igreja Presbiteriana de Botafogo, candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério do Rio de Janeiro, atualmente sendo tutelado pelo reverendo Anderson Dias de Abreu e, junto ao mesmo, atuando na Igreja Presbiteriana da Tijuca. É aluno do curso de bacharelado em teologia de nosso seminário, o Seminário Teológico Presbiteriano Simonton, e tem feito ali uma brilhante caminhada. Ele já esteve conosco em outras oportunidades e é para nós um motivo de gratidão a Deus ter mais esta ocasião em que o podemos acolher e ouvir a voz do Senhor falando-nos por meio do seu jovem servo. Venha estar conosco você também. Participe das celebrações presenciais e colha tudo aquilo de maravilhoso que Deus tem para lhe facultar aqui e tão somente aqui, no seio da família da fé, na comunhão intensa que vive o povo de Deus. E não se esqueça, daqui a pouquinho, às 10h30, no nosso culto matutino, nós teremos a ministração do sacramento da Santa Ceia. Momento muito importante na vida da igreja. Momento de comunicação das bênçãos celestes no meio do povo. Momento de comunhão. Você é nosso convidado. Venha participar. Venha ser abençoado. Chegado o momento de orarmos juntos a oração do Pai Nosso. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos para falarmos juntos com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.